Boa tarde, gente. Tudo bem? Que tudo bem é esse desanimado? Não, 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 de jeito nenhum. Vou perguntar novamente, ok? Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Agora, parece que não passaram ali na cantina e tomaram um cafezinho. Poxa, eu fico assim triste quando vocês não respondem com entusiasmo. Um prazer estar com vocês. Acho que este ano é a primeira vez que eu venho. Segunda, né? É. Este ano é a segunda oportunidade que eu tenho de estar nesse trabalho, que eu gosto muito. Mas já participei de algumas outras demandas e atividades aqui. Sou trabalhadora deste lar. Atualmente, mais deste lar, realmente, porque não tenho tido muita condição hábil de estar em outras instituições. E hoje, para nós refletirmos esse tema, você viu o tema, né? Que tema, né? Vocês viram o tema, por acaso, assim, no site da Fundação? Viu? Quem viu? Diga aí, minha filha, como é o título deste encontro de hoje? Conversas. Que tema esse, não é? E logo quem vai falar sobre o tema? Uma criatura que fala pelos cotovelos. Fala até quando está calada. E à tarde de hoje nós vamos estar refletindo sobre este tema. Na verdade, o tema é conversar. Tá é um verbo, né? Conversar. Mas antes de nós começarmos a conversar, nós vamos dar boa tarde. Vocês sabem que toda atividade aqui neste salão Francisco Cândido Xavier, ele é automaticamente reproduzida ao vivo para as pessoas que não puderam estar aqui conosco, né? E vocês já estiveram lá do outro lado? Já? Assistindo alguma atividade? Você me disse que estava assistindo a Semana Espírita, não foi? Ao vivo aqui. Quem mais assistiu a Semana Espírita? Muito bem. Então, vocês já pararam para pensar que quando nós estamos lá do lado de lá, né? Quando alguém fala conosco, nós nos sentimos pertencentes àquele momento? Então, nós vamos dar, antes de começarmos a conversar entre nós vamos dar boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Harmonia e que por algum motivo não pôde estar conosco. Nosso boa tarde e o nosso desejo de que eles estejam conosco, compartilhando conosco estas reflexões. E aí, agora vocês dizem assim, né? Eu já dei boa tarde, aí eles ouvem, tá? Aí vocês dizem daí, boa tarde. Ah, muito bem. Eles receberam este boa tarde. E eu estava refletindo sobre este tema, né? Este título. Porque se nós pensarmos sobre um título, conversar, vem muitas coisas na nossa cabeça, não é? Ou não vem? Vem? Conversar. Qual é a primeira coisa que você pensa? Nada. Conversar, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Falar com alguém. Conversar, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Comentar coisas. Conversar, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na sua mesmo. Troca, compartilhamento. Conversar vem o que na sua cabeça? Dialogar. E para você? Amigos. E para vocês? Muito bem. Mas, rapaz, você disse tudo. Conversar sempre vai nos reportar a uma conexão. Conversar, a primeira coisa que me vem à cabeça é
conectar. Aí vamos tentar trazer esta conexão para esta linguagem nossa atual. O que é conectar? O tempo todo nós estamos conectados. Seria o quê? Todo o tempo interagindo, não é? Todo o tempo podendo lançar mão de uma ferramenta que nos auxilia na comunicação, não é? Portanto, conversar pode nos lembrar comunicação. E comunicação nos faz lembrar que existe um sujeito e existe um outro sujeito, porque é isso que é comunicação, né? É a arte de interação ou de conexão. E esta conexão, bem disse ali o nosso queridíssimo, que pode ser consigo, pode ser com Deus e pode ser com o outro. Então, quando nós pensamos num tema como conversar, nós podemos pensar em 3 vertentes. E aí pensando, né? Então, se conversar começa por mim, eu preciso buscar uma conexão comigo. Se conversar me conecta com Deus, eu preciso estabelecer uma conexão comigo para identificar Deus não lá fora, mas Deus em mim. E se eu consigo entrar em conexão comigo, em Deus que habita em mim, eu consigo naturalmente estabelecer conversas com outras pessoas. Aí me reportava que alguns anos atrás eu li um livro que tem um título muito sugestivo. O título do livro, ele foi um livro publicado em 1988, tem tempo, hein? 1988, e o título do livro é Horizontes da Fala. Este livro foi um livro psicografado por João Nunes Maia, e o espírito que transcreveu as mensagens se chama Miramês. E este livro, quando chegou às minhas mãos, foi num processo bem interessante. Eu estava iniciando num trabalho voluntário, onde nós nos utilizávamos da fala para ajudar outras pessoas. Ou seja, a conexão e o vínculo que existia entre o voluntário e a pessoa que nos buscava era a fala. A conversa por através da fala. E aí este livro passou a ser uma indicação necessária para que aqueles voluntários pudessem estudá-lo. Não tão somente lê-lo, mas estudá-lo capítulo a capítulo. E eu me recordo, e era um trabalho relativamente grande, nós éramos voluntários que trabalhávamos dando plantão a cada 3 horas, e nós tínhamos grupos de estudos que estudavam este livro. E eu me recordo que os primeiros capítulos que nós estabelecemos o estudo para este livro, a primeira sensação que todos nós tivemos foi de ter sincera necessidade de silenciar a fala, de parar, silenciar, refletir o conteúdo daqueles capítulos, semana a semana um capítulo, e aí depois nós tomávamos algumas decisões, que no nosso caso era estratégias para que nós pudéssemos ter este contato de conversar com as pessoas que procuravam este serviço. Eu passei um tempo neste trabalho. Acho que fiquei uns 5 anos fazendo esse trabalho. Mas depois
outras atividades presenciais acabaram me desviando desta tarefa. E até então, até o dia de ontem, foi quando eu parei para pensar no título desta reflexão da tarde, eu não tinha atentado de por que, naquela época, um pouco mais de 20 anos atrás, nós, ao lermos um livro que nos orientava ao trato com a fala, por que que aquele livro fez com que nós nos aquietássemos? Porque nós conseguimos perceber a responsabilidade daquilo que nós falamos. O peso que a fala tem, não apenas para aquele que emite, mas principalmente para aquele que recebe. E um dos primeiros capítulos deste livro nos orientava a colocar no verbo, na nossa ação pela fala, luz, já que a fala é energia. E se nós observarmos assim, será que a fala é energia? Sim. Aí ontem, me lembrando deste livro, me recordando deste período em que fiz parte deste trabalho, me lembrei de uma frase que diz assim: a fala é como um bisturi. Se utilizado por hábeis mãos, ele vai servir para curar. Mas, se utilizado por pessoas sem habilidade para tratá-lo, para lidá-lo, ele vai machucar. Observem que o mesmo instrumento, né, cortante, ele tem utilidades diferentes de acordo com a forma como é manuseado. E achei comparar a fala com um bisturi muito interessante, para que nós possamos refletir. O jovem ali atrás disse assim: ele entende conversar como manter uma conexão, né, um contato, uma interação com ele mesmo. Este primeiro contato que nós temos conosco, de falar conosco, é extremamente importante. Porque para que eu possa estabelecer um diálogo comigo, eu preciso primeiro silenciar. Eu preciso primeiro colocar silêncio na minha mente, na minha emoção, para que aí eu possa estabelecer uma relação e uma conexão comigo. Porque conversar é estabelecer uma inclusão entre eu, quando comigo, e eu mesmo. Fiquei louca agora, não foi? Olha, eu e eu mesmo. Como assim? Eu sou eu, sim. Mas eu sou eu em duas versões. Eu sou eu espírito, que é exatamente o que eu sou. Mas eu também sou eu, personagem que eu utilizo no dia a dia para conviver, interagir e conectar com outras pessoas. Portanto, para que eu possa estabelecer um contato relacional com as pessoas, eu preciso entrar em contato primeiro comigo. Portanto, o que o jovem falou procede. Para que eu possa estabelecer conversa, eu preciso entrar em contato comigo. E na maioria das vezes nós não entramos em contato conosco. Nós nos satisfazemos com este personagem que nós usamos, com este ego conformado para esta encarnação, com este conjunto de possibilidades que eu estou apresentando, mas que não sou exatamente aquilo ali. E aí vale atentarmos para este contato conosco.
para o que nós estamos realizando como ação, já que conversar é ação, né? Conversar, vocês disseram, é troca, é compartilhamento, é conexão, mas é principalmente inclusão. Conversar é incluir. É trazer possibilidades que possam servir como elementos de construção do sujeito. E aí, por que Nil está falando disso? Por que Nil está com esta conversa? Nil é de Ednilze, viu, gente? Ednilze Fidelis é o meu nome. No meio do Fidelis tem um Maria e um Pinheiro. Mas, como o meu nome normalmente é um nome que as pessoas não acertam falar, então é Nil. O que Nil está falando? Nil está tentando fazer com que vocês entendam, numa tarde de sexta-feira, que dia é hoje? 4 de maio de 2018. Portanto, vivendo 4 dias deste mês, que é um mês que na sociedade cria e tem um colorido diferente, não tem? Maio tem um colorido diferente, socialmente falando? Tem, sim. Por quê? Porque maio tem o Dia das Mães. Dia de mãe é todo dia, mas nós colocamos um dia para homenageá-las especialmente. E dia de mãe sempre muda, né? Mas uma coisa é fixo. É sempre comemorado no segundo domingo de maio. Mas socialmente falando, já que maio é um mês das mães, também tem uma outra função social, é o mês das noivas. Não, eu posso casar em qualquer mês, em qualquer dia, mas se eu puder, eu vou escolher o mês de maio, porque é o dia dedicado às mães, é o dia dedicado a Maria, mãe de Jesus, e eu vou casar e estabelecer este símbolo em minha vida. Mas maio, como abril, como março, como junho, é um mês de construção para mim. E não apenas o segundo domingo que eu vou homenagear aquela que me gerou no corpo, mas estabelecer uma conversa comigo. Como eu vivo na condição de filho, filha, mãe, pai, porque eu sou espírito. Como eu sou diante dos outros. Como eu estabeleço uma conversa comigo. Conversar. Estabelecer, e alguém disse, um diálogo comigo. E a primeira coisa que eu preciso estabelecer como diálogo comigo é quem eu verdadeiramente sou. Como eu verdadeiramente estou. Eu estou saudável ou eu estou enfermo? Eu estou saudável emocionalmente ou eu estou enfermo emocionalmente? Como eu tenho vivido entendendo que as oportunidades, e nem sempre elas são aquilo que eu desejava que elas fossem, e de que forma eu estou estabelecendo um diálogo com estas oportunidades que chegam até mim e que nem sempre eu desejava, porque na maioria das vezes eu me sinto injustiçado porque eu não queria aquela problemática em minha existência.
Mas aí eu vou estabelecer uma conversa comigo, né? Uma conexão comigo. Quando a enfermidade chega a mim e ela não precisa ser física, a enfermidade vai chegar ao corpo físico porque ela chegou antes ao meu emocional, que é o que eu sou, eminentemente emocional. Então, como eu não estabeleci uma saúde emocional na minha existência, é possível que a enfermidade física chegue até mim. Mas como eu lido com isso? Como eu converso com esta enfermidade que não deve me possuir? Eu estou com uma enfermidade? Não. Eu estou portador de determinada enfermidade. Porque eu não sou a doença. Eu sou saudável. Eu sou espírito. Então, esta conversa comigo é importante. E, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Às vezes, nós estamos ranzinzas. O que é estar ranzinza? Diga aí, meu jovem, o que é estar ranzinza? É estar de mau humor. Está tudo ruim. Se está fazendo sol, está calor. Se está chovendo, está me molhando e eu arrumei o cabelo. Se está claro, a claridade está incomodando meus olhos. Se está escuro, a escuridão está me insatisfazendo. Ou seja, eu estou sempre em busca de algo que me complete, esquecendo de mergulhar para dentro de mim. Toda esta insatisfação que eu coloco para fora em forma de fala e de palavras está fortalecido onde? Na minha imaturidade de conviver comigo. Porque as dificuldades são nada mais, nada menos do que lições e aprendizagens em nossa vida. Então, nós estamos reencarnados para aprendermos a lidar com as dificuldades, que não foi imposta pelo outro. São realizações nossas, são escolhas nossas, foram escolhas que eu fiz para mim. E que agora eu fiz a escolha, eu estou trabalhando para modificar aquilo que não me agrada. Então, para aquilo que não me agrada, eu começo conversando comigo, estabelecendo um diálogo sincero e franco comigo mesmo. Porque no momento em que eu percebo que esse diálogo comigo me fortalece, me torna um indivíduo socialmente mais integrado, aí eu descubro uma outra coisa importante. Que aquele Deus que eu buscava lá fora, que era aquele provedor, Deus me dê saúde, Deus me dê felicidade, Deus me dê alegria, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Ele está dentro de mim e essa construção é minha. No momento em que eu estabeleço prioridades de construção, as coisas começam a acontecer. E a primeira coisa que nós pedimos, hoje quando eu saía, eu encontrei com uma conhecida, e aí ela disse, você está indo para o centro? Estou. Ore por mim. Oro. Sim. Mas por quê? Eu confio no outro e delego a ele uma autonomia de ter um contato com Deus mais próximo do que eu. O que me falta é estabelecer um contato real de conexão com Deus. É o que me falta para que eu esteja bem. Eu não preciso pedir a uma pessoa que é uma conhecida minha para orar por mim.
Porque eu vou estabelecer este contato, eu mesmo. E não precisa obrigatoriamente ser no centro espírita, ou no templo, ou na igreja. Sou eu comigo e eu com Deus. Para que aí sim eu possa estabelecer relações e interagir com outras pessoas de forma mais harmonizada. Porque a fala, volto ao começo da minha conversa, ela é energia. Porque nós, seres humanos, somos eminentemente energia. E a nossa fala, ela vai levar a energia que nós impregnarmos nela. Então, se a minha fala for de revolta, ela vai alcançar o outro sujeito como dardos enfermiços de revolta. Se a minha fala é de raiva, é de cólera, é de tristeza, é de melancolia, esta minha fala alcançará o outro interlocutor de maneira enfermiça. Mas se o meu verbo for revestido de iluminação, de satisfação e de prazer diante da vida, então a minha fala, ela vai nimbada de luz e vai fazer um papel de saúde para aquele que recebe. Por que é que Nil está fazendo essa enrolação? Não é uma enrolação. É para que nós possamos refletir sobre aquilo que nós emitimos. E conversar não é somente pela fala. Eu falo pelo gestual, eu falo pela minha postura corporal, eu falo pelo meu pensamento. Todo o tempo eu estou emitindo ondas energéticas que alcançará alguém. Se tudo aquilo que eu estou emitindo é harmonizado, é pacificado, eu vou atingir o outro de uma forma positiva. Seja pela fala, seja pelo pensamento, seja pelo meu gestual, seja pela minha postura corporal, eu vou alcançar o outro de forma harmoniosa. Mas, se a minha fala, ela vai desconcertada por aquilo que eu não aceito, então ela também vai atingir o outro de forma enfermiça. E nós estabelecemos contato todo o tempo com todo mundo, não é? Todo o tempo eu estabeleço contato com todo mundo. Com pessoas que são ligadas afetivamente a mim, com pessoas com quem eu convivo no ambiente profissional, com pessoas que eu cruzo na rua, com pessoas que eu desconheço, mas que se tornam conhecidas e que ganham um significado em nossa vida. Todo o tempo nós cruzamos com várias pessoas, com todas as pessoas, e todos os momentos nós mantemos esta conexão, este compartilhamento e esta troca, que no título desta palestra de hoje se chama Conversar. E aqui, eu estava dizendo a Celinha que a gente estava, hoje nós estávamos dentro de uma sincronicidade. Ela trouxe um livro e eu trouxe o mesmo livro para esse nosso encontro, que é exatamente o livro O Bom da Vida. Vocês já leram este livro? Este livro é um livro que tem uma linguagem muito simples. E depois que a gente termina de ler ele, você só tem duas decisões a tomar. Ou fica parado como está, ou vai adiante, né? Então, nesta obra, ele é uma espécie de roteiro para o bem viver. Mas não é o bem viver só com o outro, não. É o bem viver principalmente consigo.
Então, neste livro, cada capítulo é o autor, que é um autor desconhecido, né? Ninguém conhece esse autor deste livro, que se chama Adenauer Novaes. Então, ele vai nos trazendo possibilidades. Então, é ser feliz e o bom da vida, tudo relacionado ao bom da vida. E para este nosso encontro da tarde, o capítulo que eu escolhi é um livro lindo, né? Ele tem uma capa bem legal. Esta capa bem interessante nos reporta a uma conversa, que é a conversa conosco. Esse contato importante que nós temos que fazer conosco, essa conexão. E aqui eu escolhi o capítulo que este autor trata, desconhecido, o bom da vida é estar em boa companhia. E ele vem discorrendo este capítulo de uma forma bem interessante. Ele fala estar em boa companhia relacionada ao outro, a um outro sujeito, né? E trabalhando conosco a necessidade de manter esta comunicação ativa e saudável entre nós e o outro. E num dos subtítulos deste livro, Adenauer fala da arte de incluir. E nesta parte desse texto, o que ele traz e que eu consigo perceber é que conversar é uma arte. É a arte de incluir o outro, sem projetar no outro as nossas próprias deficiências e limitações. E nesse contexto, o tempo todo nós estamos pensando e fazendo isso. Nós, às vezes, olhamos para o outro e dizemos assim: eu sei o que você está pensando. Como assim? Se eu nem sei, na maioria das vezes, o que eu estou pensando, como é que eu posso saber o que o outro está pensando? Se eu observo no rosto daquele indivíduo alguma expressão fisionômica que me desagrada, você está pensando mal de mim. Como? Mas ele não falou nada, ele não emitiu nenhuma palavra. Como eu posso saber se o outro não gosta de mim? O outro não me acolhe, o outro não gosta de mim. Eu só posso estar fazendo o quê com esta pessoa? Colocando nele características que são minhas e eu não estou admitindo que me pertençam, eu estou projetando neste sujeito. Então, na maioria das vezes, o diálogo sai truncado, o diálogo sai deficitário, a conversa sai deficitária, porque eu estabeleço um critério de julgamento para o que o outro pensa, para o que o outro sente e principalmente para o que o outro fala. Há poucos dias eu dei uma aula num dos ciclos da ULI, que é uma atividade que eu realizo aqui na casa, e ao término da minha fala, um aluno disse assim, ele estava transcrevendo o que ele estava ouvindo, e aí ele transcreveu uma fala e disse, quer dizer, então, Nil, você disse isso, isso. Eu disse, não disse nada disso. Em momento algum, eu falei isso. O que aconteceu aqui foi, eu me comuniquei, não é? Passei a mensagem. Você interpretou, fez a sua leitura pessoal, transformou isso em escrita, e o que está escrito aí está longe de ser o que eu falei. Percebem? O compromisso que nós temos quando nós interpretamos o conversar, a fala, o verbo do outro e traduzimos numa linguagem que é nossa e levamos esta verdade que nos pertence como algo que é do outro.
Então, para que possamos sair daqui com dúvidas e inquietações, porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Nós não estamos aqui para sair daqui cheios de certeza, porque se assim for, nós não nos oferecemos a reflexão. Quando nós chegamos aqui num trabalho como esse, que é um trabalho, vocês já perceberam, né? Que o trabalho doutrinário, ele é mais curto do que as outras atividades, porque o complemento deste momento vem a seguir, que é um momento de você com você mesmo. Então aqui a gente dá aquele tom, o tom, temperinho, né? Vou botar hoje para a reflexão de vocês, para o trabalho que segue, açafrão. Este é o tempero que eu desejo deixar para cada um aqui presente, encarnado e desencarnado. Sabem que açafrão é um componente que traz o quê? Cura. Açafrão, ele atua no nosso corpo físico, desintoxicando-o. Mas eu não quero que atue no corpo físico de vocês. Eu quero que atue no emocional de vocês. Para que cada um de vocês aqui presentes e até os que estão a nos assistir e os que estão aqui desencarnados possam se desintoxicar das emoções que não agregam em nós valor que nos mobilize a viver. Porque o bom da vida é aceitar a vida. O bom da vida é entender que esta vida é uma dádiva. Esta vida é um presente. E presente nós acolhemos e incluímos para o nosso crescimento. Então eu gostaria muito que cada um de vocês recebessem nesta tarde um punhado de açafrão. Utilizem com sabedoria. Utilizem no momento em que forem aqui na sequência para visualização ou para o tratamento de cura, lembrando-se que cura só acontece quando nós desejamos. Que cura só acontece quando nós estabelecemos uma conexão real entre nós mesmos e o Criador. Que fique estas reflexões. Muito obrigada pela oportunidade e muita paz para todos nós.